Dando continuidade ao nosso conteúdo de lentes esféricas, hoje nós vamos falar sobre o referencial de Gauss e a equação de Gauss. Referencial de Gauss, para nós entender o que é que significa, vou colocar aqui um plano cartesiano, né, como se fosse um plano cartesiano, em que esse eixo aqui ele representa as abscissas e esse eixo aqui que está perpendicular a ele, ele está no lugar das ordenadas, né? Então esse eixo aqui são as abscissas e este eixo aqui são as ordenadas, o eixo Y. Então, esse lado aqui, né, que é partindo de O, que é o centro óptico, até D, eu chamo ele de abscissas do objeto. Então, essa distância de O até D é abscissas do objeto, né? Que é essa direção, né, que está no eixo principal e orientação em sentido oposto ao da luz incidente. Por exemplo, se eu colocar luz incidente aí, essa abscissas aqui, que é a abscissas da imagem, né, que parte daqui até aqui, ela está em orientação do sentido oposto da luz incidente. Se eu olhar para esse outro lado, que é essa distância O até D', então eu chamo essas abscissas das imagens, a abscissas das imagens, que a direção dela no eixo principal e a orientação ela está no mesmo sentido da luz incidente, entendeu? Então é de O até D' e aqui é de O até D. Então aqui é as abscissas do objeto e aqui as abscissas das imagens. Já essa distância de O até Y no eixo das ordenadas, essas ordenadas aqui, elas são as ordenadas dos objetos e as ordenadas das imagens. Então, o sentido, né, a direção dela, melhor dizendo, a direção, ela está perpendicular ao eixo principal e sua orientação é para cima. Então, agora, sendo exposto isso, agora nós vamos ver em relação aos objetos, aonde que se enquadra, se é positivo no eixo do lado positivo ou no eixo do lado negativo. Por exemplo, em relação aos objetos, tudo que os objetos, se tiver aqui desse lado das abscissas das imagens, então o objeto estará no referencial positivo. Já se tiver nesse outro lado aqui, o referencial do objeto será negativo. E as imagens, por outro lado, ela é oposto. Por exemplo, se as imagens for construídas aqui nesse lado aqui será o referencial negativo. Já se as imagens for construídas desse lado aqui, então será uma imagem com referencial positivo. Assim, nós podemos tirar algumas conclusões sobre o referencial de Gauss. Por exemplo, para objetos e imagens reais, as abscissas são sempre positivas, né? Então, para objetos reais, tem que ser nessas abscissas dos objetos, né, do lado positivo. E para as imagens reais, tem que ser formada aqui nas abscissas do eixo, né, das abscissas das imagens. E
Para objetos e imagens virtuais, então tem que ser construído nas abscissas negativas. Por exemplo, se a imagem for colocada aqui, então será uma imagem virtual. Por quê? Porque ela está no lado negativo, né, das abscissas negativas. Se a imagem for formada aqui, então ela será uma imagem virtual. Por quê? Porque está na abscissas negativa, né, em relação à imagem, né? Esse lado aqui é a abscissa negativa em relação à imagem e esse lado aqui é a abscissas negativa em relação ao objeto. Assim, a imagem direita, né, agora pegando o sentido das ordenadas, mas para ter imagem direita, as imagens e os objetos, elas têm que ter as ordenadas de mesmo sinal. Então, para imagens direitas, o objeto e a imagem têm que ter o mesmo sinal, né, dentro do referencial gaussiano. E para imagens invertidas, o objeto e a imagem têm que estar nas ordenadas com sinais contrários. Para melhor exemplificar e melhor nós entender, eu vou colocar aqui um objeto em que ele emite dois raios de luz em que atravessam uma lente convergente, né? E os pontos e os raios refratados, eles se cruzam nesse ponto aqui, formando a imagem. Para nós entender o referencial gaussiano que foi explicado, vamos ver aqui. Primeiro vamos analisar a distância em relação do objeto até a lente. A distância do objeto até a lente. Se é uma distância positiva ou é uma distância negativa. Então, nós vimos aqui que no referencial de Gauss, a luz incidente da esquerda para a direita, a distância, quando se fala em objeto, esse lado aqui é o lado positivo, né? O lado das abscissas positivas em relação ao objeto. Então, a distância do objeto, como o objeto está sobre as abscissas positivas, então esse objeto será um objeto real e, consequentemente, a sua distância também será maior do que zero. E agora, em relação à distância d', né, que é a distância da imagem até a lente, né, nós temos aqui a imagem. Então, essa distância da imagem até a lente, como essa imagem ela foi construída na abscissa positiva em relação à imagem, como nós vemos aqui, ó, a imagem ela foi construída desse lado aqui das abscissas positivas. Então, essa imagem, se ela está no lado positivo das abscissas, ela será uma imagem real. Ó, a imagem real. Logo, a distância da imagem em relação à lente será maior do que zero. E em relação ao foco dessa lente convergente, será maior do que zero, porque o foco da lente convergente ela é sempre maior do que zero. Já no caso da lente divergente, o foco sempre é menor do que zero. Agora, depois de analisado as imagens e os objetos em relação às abscissas, agora nós vamos analisar a imagem e o objeto em relação às ordenadas, né, que é o eixo vertical aqui.
Então, primeiro nós vamos analisar o objeto O, né, de altura O. Esse objeto ele será se essa altura será será positiva ou negativa. Como nós vimos aqui, ó, os objetos que estão desse lado das abscissas positivas, eles serão sempre maior do que zero. Então, o O, né, O, que é a altura do objeto, será maior do que zero. E já por outro lado, aqui, em relação à imagem formada aqui, ó, em relação à imagem formada, ela se formou aqui em direção do eixo das abscissas, né, em relação para abaixo do zero aqui, que é o ponto, que é o centro óptico. Então, daqui do ponto do centro óptico para baixo é o lado negativo, e do centro óptico para cima será o lado positivo, né? Como eu falei no início que esse eixo aqui das abscissas ele sempre aponta para cima, então para cima é o lado positivo, então para baixo será o lado negativo. Assim, esse objeto, aliás, melhor dizendo, esta imagem, ela será menor do que zero, né? Menor do que zero. Por quê? Porque implica nessa condição aqui, ó. Como aqui foi formado essa imagem pelo cruzamento dos raios refratados, e essa imagem se formou abaixo do eixo de simetria, então nós temos essa condição aqui, ó. Qual é a condição para a imagem ser invertida? O objeto e a imagem tem que estar com as ordenadas de sinais contrários. Se o objeto está apontando para cima, né, no sentido positivo, e a imagem está apontando para baixo no sentido negativo, então eles têm sinais contrários. Se eles têm sinais contrários, então implica dizer que as imagens formadas são imagens invertidas. Então, essa é a aplicação do referencial de Gauss, né? Muito importante para quem está estudando não somente as lentes esféricas, como também os espelhos esféricos. Né? Observamos que há 4 condições, né, em relação ao eixo em relação ao referencial gaussiano para os objetos e as imagens. Por exemplo, recapitulando, né, para os objetos e imagens reais, eles vão ser sempre construídos nas abscissas positivas, né, em relação ao objeto, em relação à imagem. Este lado aqui é o lado positivo do objeto. E esse lado aqui é o lado negativo do objeto. Já em relação às imagens, eu inverto. Esse lado aqui esquerdo é o lado negativo das imagens, e esse lado aqui é o lado positivo das imagens. Por isso, quando nós colocamos aqui, se esse objeto aqui fosse colocado nesse ponto entre o ponto focal e o centro óptico, nós ia observar que a imagem seria formada, né, atrás do objeto, né, e seria uma imagem direita, né, uma natureza virtual, porque seria formado pelo prolongamento dos raios refratados, e a imagem seria maior do que a do objeto. Então, por que seriam imagens virtuais? Porque para ser construída imagens virtuais, elas têm que ser construídas nas abscissas negativas. Então, ó, se a imagem for construída desse lado aqui, então será uma imagem virtual, será
construída através do prolongamento dos raios refratados. Diferentemente desse lado, as imagens serão reais porque serão formadas pelo cruzamento dos raios refratados. Então, esse é o referencial de Gauss. Através do referencial de Gauss, nós vamos, quando nós formos mais na frente, na próxima aula, estudar o que é a equação de Gauss, ou então a equação dos pontos conjugados, nós vamos saber se o objeto vai receber sinal negativo ou então a imagem vai receber sinal negativo. E a distância do objeto em relação à lente e a distância da imagem em relação à lente, também nós vamos dar a condição para nós saber quais são os sinais dentro do referencial gaussiano, se é um sinal positivo ou se é um sinal negativo. Então, nós vamos deixar para a próxima aula o próximo tópico, que será a equação de Gauss e os pontos conjugados.